Imagine o seguinte cenário. Pensa em receber um vencimento base de mais de R$ 7.500 por mês para trabalhar só 2 manhãs no serviço público. E o mais importante aqui, com uma blindagem jurídica absurda, absoluta, que impede que o seu chefe exija aquelas horas extras não remuneradas, sabe? Uhum. Deixando o resto da sua semana completamente livre para focar na sua clínica privada. Assim, parece algum tipo de utopia, ou aquelas vagas que só existem em lenda urbana da medicina, né? Mas a verdade é que isso acabou de virar regra num documento oficial publicado hoje. Pois é, e é um nível de precisão cirúrgica na elaboração de um edital que, olha, a gente raramente vê na administração pública, viu? Porque, historicamente, os municípios tentam resolver a falta de médicos jogando o problema, sei lá, para contratos temporários ou terceirizações de plantão que são bem precários. Exato, vira aquela bola de neve. Com certeza. Mas o que a gente tem em mãos agora mostra uma sofisticação administrativa real. É uma leitura muito clara, muito lúcida do mercado médico atual. Exatamente. E é por isso que o nosso mergulho de hoje vai direto lá para o sul do Brasil, focado no mais novo edital para médicos da Prefeitura de Indaial, em Santa Catarina. Esse documento literalmente saiu do forno hoje, tá? Dia 23 de abril de 2026. Fresquinho. Sim. E a nossa missão nessa investigação é meio que decodificar a estrutura matemática e legal por trás dessa remuneração, né? Entender o que a lista de especialidades diz sobre a estratégia da cidade e, claro, mapear aquele campo minado que é o caminho até a aprovação. É um caminho complexo, mas muito bem desenhado. Muito. Pra mim, assim, a prefeitura tá agindo tipo a administração de um shopping center de alto padrão, sabe? Que precisa atrair o que eles chamam de lojas âncora. Interessante essa visão. É, porque eles não querem qualquer um ali. Eles desenharam condições de contorno perfeitas para atrair aquele especialista de renome que, olha, em condições normais, jamais pisaria num posto de saúde municipal. Sim, essa ideia da loja âncora ilustra perfeitamente a mecânica desse edital. Porque a gestão pública finalmente percebeu que não adianta, oferecer um contrato rígido de 40 horas para um neurologista que já está estabelecido. A conta financeira simplesmente não fecha para ele. Não fecha, o cara já ganha muito mais fora. Exato, o custo de oportunidade de abandonar o consultório é alto demais. Então, ao fragmentar a oferta, o município dialoga diretamente com esse profissional que já tem uma carreira sólida. Ele oferece um ativo que o setor privado, por mais lucrativo que seja, raramente entrega, que é a previsibilidade absoluta. Nossa, previsibilidade é a palavra mágica aí. E já que a gente tocou nesse ponto crítico, que é a matemática do tempo versus dinheiro, a gente precisa colocar os números exatos desse edital na mesa. Porque é aqui que a arquitetura do documento realmente brilha. Sim, vamos aos números porque eles são muito reveladores. Olha só, o documento oficial da Banca IBAN trabalha com blocos muito bem demarcados. Na base de entrada, a gente tem as posições de 10 horas semanais que entregam esse vencimento de R$ 7.560,50. É o equivalente ao quê? Um período e meio de trabalho na semana? É, basicamente 2 manhãs ou uma tarde e meia, bem por aí. Pois é. Aí um degrau acima, a gente tem o cargo de médico 3, que exige 20 horas e dobra o valor, batendo R$ 10.335,80. E para quem quer, mergulhar de cabeça mesmo no serviço público, tem o cargo de médico 2. Que aí já é a dedicação integral, né? Isso. Dedicação de 40 horas, atingindo a marca bem considerável de R$ 20.671,62. Olhando para esses dados, a impressão que me dá é que a prefeitura está montando um cardápio financeiro sob medida. E a genialidade desse cardápio, se a gente pensar bem, está em como ele estabiliza o ecossistema de saúde local. Vamos pensar na rotina prática de quem escolhe esse bloco menor, de 10 horas. Tá, vamos lá. Esse valor de R$ 7.500 funciona como um estabilizador de fluxo de caixa para a vida do médico. É aquele montante que cobre, os custos fixos da clínica particular dele, sabe? Ah, entendi. O aluguel do espaço, o salário da secretária. Exatamente, os softwares de gestão, internet, tudo isso. Com essa base garantida e imutável vindo do município todo mês, esse profissional tira um peso enorme das costas. É um alívio absurdo. Com certeza.
Ele ganha tranquilidade mental para operar no setor privado, assumindo só os pacientes e os procedimentos que ele realmente quer, sem aquele desespero financeiro de fechar a conta no fim do mês. E o município, em troca, ganha acesso a um nível de excelência clínica que, olha, levaria décadas para ser formado internamente. A teoria é maravilhosa, o desenho no papel assim é perfeito. Mas quem ouve a gente e conhece a realidade crua do SUS, do Sistema Único de Saúde, sabe que a prática costuma ser brutal. Muito brutal. Porque a fila do posto não quer saber se o seu turno de 10 horas acabou. O paciente que, sei lá, viajou horas para conseguir uma consulta com um neuropediatra, tá lá, na recepção, chorando. É a realidade de quase todo município. Sim. E aí vem a pressão moral do diretor da unidade de saúde para você atender, tipo, atende só mais 3. É gigantesca. O grande medo de quem lê um edital desses é que essas 10 horas sejam, no fundo, um canto da sereia. Um atalho para o burnout. Exato. Que na prática a pessoa seja engolida por essa demanda infinita da saúde pública, transformando essas 10 horas em 15 ou 20 e corroendo exatamente o tempo que ela ia usar na clínica privada. O que você está descrevendo é o cenário clássico do esgotamento médico no Brasil. E é exatamente por isso que a gente precisa separar mentalmente, assim, de forma muito clara, um contrato informal de prefeitura de um regime estatutário. Que é o que esse edital de Indaiá oferece, né? Ela é sistêmica e orçamentária. Quando um profissional assina a posse sobre o regime estatutário, o compromisso dele de 10 horas está amarrado à lei de responsabilidade fiscal do município. Ou seja, a própria burocracia que muitas vezes atrapalha o sistema, nesse caso específico, atua como um escudo de proteção. Um escudo impenetrável, porque se o diretor do posto de saúde, por exemplo, obrigar esse médico a ficar 5 horas a mais toda semana, isso vai gerar um passivo trabalhista e um acúmulo de horas extras que o departamento financeiro da prefeitura simplesmente não tem autorização legal para pagar. E é disparar alerta em tudo que é lugar. Imediatamente, dispara alertas nos tribunais de contas. Então, a estrutura administrativa engessa a jornada de forma deliberada. O médico concursado tem um poder legal e institucional de virar e dizer, olha, meu turno encerrou, o sistema bloqueia o meu acesso a partir de agora. Nosso sistema cai e acabou. Acabou. É uma dinâmica completamente diferente daquela do médico recém-formado operando via pessoa jurídica para uma organização social, sabe? Onde a ameaça de demissão fica ali pairando no ar caso ele recuse estender o plantão. O famoso plantão que não acaba nunca. Pois é. O regime estatutário cria uma barreira física e jurídica intransponível entre o trabalho público e o tempo privado daquele profissional. Cara, isso muda completamente o cálculo de risco para quem está pensando em prestar essa prova. Porque saber que o teto da carga horária é um teto de concreto que é reforçado por leis de responsabilidade fiscal, isso tira o principal fantasma da sala, né? Com certeza. Dá uma paz de espírito que o PJ não tem. Sim. Agora, se a prefeitura desenhou um contrato tão específico assim, para atrair a nata do setor privado para trabalhar poucas horas, a próxima pergunta inevitável é: quais são as peças exatas que estão faltando nesse tabuleiro municipal? Porque oferecer esse nível de flexibilidade indica que eles estão caçando perfis muito, muito específicos, né? Sem dúvida. E olhar para o anexo de vagas de um edital municipal é como segurar um mapa epidemiológico da cidade, só que traduzido para a linguagem de recursos humanos. Adorei isso. A lista de especialidades nunca é aleatória. Ela literalmente grita quais são os maiores gargalos atuais do município. E olha, o grito aqui é bem alto em algumas áreas. Porque a tabela oficial abre portas para posições vitais, mas que são mais convencionais, tipo cardiologista, endocrinologista e infectologista. A base da alta complexidade, sim. Isso. Tem espaço também para urologista, ortopedista, pediatra, gastro, ginecologista, nefro, a lista é grande. Otorrino, laringologista, pneumologista, proctologista e reumatologista. Quase todas oferecendo ali uma vaga imediata para aquela cobiçada jornada de 10 horas. As vagas diretas. Mas o que mais me chamou a atenção de verdade foi o peso maciço que eles destinaram à saúde mental e ao desenvolvimento cognitivo. Eles estão pedindo psiquiatra, psiquiatra infantil, neurologista e neuropediatra. O que reflete uma crise silenciosa, mas muito profunda, que todas as secretarias de saúde do Brasil estão enfrentando agora. A onda do pós-pandemia. Exatamente.
O pós-pandemia gerou um gargalo sem precedentes na saúde mental adulta, o que já justifica totalmente a demanda urgente por psiquiatras. Faz sentido. Mas a presença de neuropediatra e psiquiatra infantil com vagas diretas revela uma outra camada. Revela uma pressão judicial gigantesca sobre o município. Judicial, como assim? É que cidades como Indaial estão recebendo mandados judiciais diariamente. São famílias exigindo acompanhamento especializado para crianças no espectro autista ou com outros transtornos de neurodesenvolvimento. Nossa, e se a cidade não tem o médico na rede? Exato. Quando a cidade não tem esse especialista na rede própria, ela é obrigada pela justiça a pagar consultas particulares caríssimas na rede privada. Então, contratar esses profissionais para a rede, mesmo que só por 10 horas, é basicamente uma manobra de contenção de danos orçamentários. É fechar o ralo de dinheiro que está indo para as clínicas privadas via justiça. Perfeito. É por isso que essas vagas são tão estratégicas para a prefeitura. Faz todo sentido financeiro e social. Mas lendo essa mesma tabela agora com os olhos de um candidato, a gente esbarra num aparente paradoxo. Qual? A gente discutiu até agora como a prefeitura precisa desesperadamente dessas especialidades, certo? Sim, a urgência é real. Porém, para 2 cargos muito específicos, que são cirurgião vascular e dermatologista, o documento simplesmente não oferece nenhuma vaga imediata. A coluna de vagas exibe apenas aquela sigla CR, o temido cadastro reserva, para a jornada de 10 horas. Ah, o cadastro reserva. Pois é, se o município precisa mapear e conter riscos, por que lançar um edital super complexo pedindo profissionais para vagas fantasmas? Tipo, vale a pena dedicar meses de estudo para ficar sentado num banco de reservas virtual. Essa é a armadilha psicológica mais antiga dos concursos públicos. Armadilha? Sim. O cadastro reserva é, muitas vezes, o grande filtro. Ele separa quem entende a mecânica da máquina pública de quem está apenas se aventurando, prestando prova por prestar. Tá, mas explica isso melhor. Por que não abrir a vaga direto? Porque a prefeitura não abre CR por capricho. Ela faz isso porque criar e aprovar uma nova lei municipal para abrir um concurso custa centenas de milhares de reais. E tempo, imagino. Muito tempo. Pode levar um ano inteiro de tramitação na Câmara de Vereadores. Então o CR é uma apólice de seguro do prefeito. Um seguro contra a vacância? Exato. Imagina que o único dermatologista estatutário de Indaial, que atende, sei lá, todas as demandas de câncer de pele da região, peça exoneração amanhã para se mudar de estado. A cidade entra em colapso nessa área. Sim, a cidade fica no escuro, totalmente desassistida e sujeita a mais processos judiciais até que um novo concurso seja desenhado do zero. Entendi. Então a lista de CR não é um banco de reservas de um time que nunca entra em campo. Não mesmo. É mais como uma fila de embarque prioritário para quando a porta inevitavelmente abrir, né? Perfeita analogia. É exatamente isso. A taxa de rotatividade médica, mesmo no serviço público estatutário, é altíssima. Os profissionais passam em outras residências, eles mudam de cidade, se aposentam. A vida acontece, né? A vida acontece. E o grande segredo aqui é que a sigla CR causa uma evasão em massa de candidatos. A pessoa desiste antes de tentar. Exato. O médico olha para a tela do computador, vê lá 0 vagas e decide não pagar a taxa de inscrição. Ele argumenta que é perda de tempo. Com isso, a concorrência despenca de forma vertiginosa. Nossa, o candidato estratégico, nada de braçada aí. Exatamente. Aquele profissional que tem uma estratégia de médio a longo prazo, ele vai lá, faz a prova, acerta o suficiente para ficar em primeiro ou segundo lugar, sem muito esforço, porque a concorrência tá baixa. E aí ele vai tocar a vida dele. Vai tocar a vida. 6 meses depois, do nada, ele recebe um telegrama ou um e-mail